Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro, voltando com o nosso quadro do Giro da Rodada, onde a gente pega os principais adversários do Barcelona na busca por troféus e resume o desempenho que eles tiveram no fim de semana anterior, trazendo resultados, lesões, suspensões, tudo de importante que é necessário observar nas equipes que estão no nosso caminho rumo aos troféus. Na semana passada a gente fez isso exclusivamente com La Liga e nessa semana eu trago para você um bônus, eu trago um adendo, eu trago conteúdo a mais. Eu fiquei pensando que seria muito mais entretenedor e o nosso objetivo aqui é te trazer entretenimento se a gente falasse também das equipes de outros campeonatos que podem estar no nosso caminho rumo ao título da Liga dos Campeões, o troféu mais cobiçado pela torcida do Barça. Então, aproveite esse adendo, esse plus no nosso conteúdo e me diga nos comentários se você preferiu a versão da semana passada, falando só dos adversários de La Liga, ou se ficou mais bacana essa daqui, abordando os principais adversários a nível continental também. Vamos já para o conteúdo propriamente dito, mas antes disso, você sabe, é importante aquele lembrete. Curte esse vídeo, curte logo agora. Depois se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, hypa esse vídeo para ele ganhar mais repercussão. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. Começando por La Liga, né? Não vai ser mais o único campeonato que nós vamos abordar, mas vai ser o que nós vamos abordar primeiro, porque é o que está mais diretamente na disputa, no caminho do Barcelona, é o Campeonato Nacional. A primeira partida dessa rodada que aconteceu de um adversário do Barça, que eu já falei várias vezes que para mim não é um adversário real, mas que muita gente acredita que pode estar na briga pelos reforços que contratou, é o Atlético de Madrid. E o Atlético de Madrid se esforçou nessas duas primeiras rodadas para dizer que eu estava certo desde o começo. Perdeu na estreia para o Espanhol e conseguiu empatar em casa com o Elche, recém-ascendido da segunda divisão. Eu até palpitei os possíveis resultados do fim de semana e fiz todas as ressalvas, as desconfianças que eu tenho acerca do desempenho e da capacidade do Atlético do Simeone de matar os jogos. É um Atlético que pode até sair na frente, mas a qualquer momento pode tomar um empate e até a virada. Mas mesmo assim, mesmo sendo muito crítico desse Atlético de Madrid, eu não imaginava que eles pudessem perder pontos para o Elche no Riad Metropolitano. E foi o que aconteceu. Abriram o placar, tomaram o empate, não conseguiram o segundo gol no segundo tempo, tiveram todo o segundo tempo e 30 minutos do primeiro para buscar o segundo gol. O 1-1 veio com 14 minutos do primeiro tempo e não rolou. Um desempenho sofrível. Até o gol de empate, o Atlético até que dominava o jogo e conseguiu criar oportunidades para o 2-0, mas o gol do Sorloth, solitário no começo do primeiro tempo, não foi acompanhado nem por uma atuação brilhante dos principais nomes da equipe, Julián Álvares, Griezmann que entra no segundo tempo, o Baena estava lesionado, mas a gente teve ali o Johnny Cardoso, Thiago Almada teve oportunidade. Nenhum deles conseguiu resolver e nem o seu treinador. Parece que taticamente o Atlético está defasado. As estratégias que o Simeone já utilizou no passado, que fizeram essa equipe ganhar respeito a ponto da gente exigir que briguem por títulos, já não estão mais funcionando. Então, repito o que já falei outras vezes, estou ficando repetitivo, mas eu acho que não custa, até porque a nossa audiência é rotativa. Tem gente que pela primeira vez que vai me assistir vai ser nesse vídeo. Então eu acho que o ciclo do Simeone se aproxima de se encerrar. Eu só não sei se a torcida e a diretoria do Atlético estão preparados para admitir isso. E eu também não duvido que ele renove o contrato, mesmo se não ganhar nada, nem nessa, nem na próxima temporada. Veremos o que o futuro nos espera. Uma outra partida que a gente opinou na sexta-feira, tentando projetar o que seria a rodada do fim de semana, e que aconteceu no domingo, foi Oviedo e Real Madrid. Essa daqui foi a partida que eu melhor consegui analisar sem acertar o resultado. Das partidas que eu acertei o resultado, fica muito evidente que a análise foi correta, mas essa daqui, cara,
eu consegui entender como que o jogo ia transcorrer, né? Pela dificuldade física do Real Madrid, que não teve pré-temporada, pela capacidade defensiva do Oviedo, que sabia se fechar muito bem com uma defesa de 5 jogadores, as inseguranças defensivas do Real Madrid, que apesar de não ter sofrido gols ainda neste campeonato espanhol, ainda estão presentes e você consegue ver no transcorrer da partida, e não vai ser uma grande defesa do Real Madrid, a não ser que se transforme, apesar de não ter tomado gols nas 2 primeiras rodadas. E aconteceu muito do que a gente imaginou. Controle do Real Madrid, bastante trocas de passes no campo ofensivo, os zagueiros pisando mais na intermediária ofensiva do que na própria área, e o Oviedo muito fechado, tentando escapar nos contra-ataques, com o Rondon servido de pivô. E eu achava que esse contexto, que se concretizou, permitiria ao Oviedo empatar. Eu apostei no 1 a 1. E fiquei a 1 centímetro de acertar. Para você que pensa que 1 centímetro é pouco, foi a diferença entre 1 a 1 e 3 a 0. Porque já na reta final do segundo tempo, o Oviedo mete uma bola na trave, o Courtois nem pula, se vai no gol é gol. Ele nem viu aonde o chute foi, ele estava encoberto pelo Heisen, ele só torceu e a torcida deu certo, pega na trave e vai para fora. No lance seguinte, o segundo gol e nos acréscimos o terceiro gol do Real Madrid. Então, eu continuo achando que esse Real Madrid por enquanto, a temporada pode, com evolução, mudar esse cenário. Extremamente burocrático, um jogo muito horizontal, não transmite segurança de que vai conseguir, contra equipes mais qualificadas, controlar a posse de bola como vem controlando contra essas equipes mais tímidas, porque não tem meio-campistas que controlam a velocidade do jogo, que sabem a hora de acelerar e de dar uma segurada. E também é uma equipe que ainda tenta se encontrar no quesito escalação. Da primeira para a segunda rodada mudou muita gente. Xabi Alonso ainda buscando a sua formação titular e até a organização tática. Ele que ficou tão conhecido pelo 3-5-2 lá no Bayer Leverkusen, no Real Madrid a gente sabia, era muito difícil convencer a torcida e o presidente que essa alteração era necessária. Eu não sei por que o 3-5-2 virou o sistema da moda nas redes sociais. Toda vez que alguém vai falar sobre um sistema novo, tenta propor o 3-5-2, até a torcida do Barcelona. Será que a gente não devia jogar com 3 zagueiros? Ele conseguiu ser o treinador que fez com que se popularizasse, pelo menos a nível de rede social, esse sistema. E teve que abandonar, porque no Real Madrid ninguém vai aceitar isso. Como no Barcelona, também a torcida, em sua maioria, não aceitaria. E tá patinando, mas conseguiu 6 pontos de 6 pontos em disputa. Isso daí também tem que se respeitar. Vamos ver na próxima rodada contra o Mallorca se ele melhora o nível de desempenho, como é que vai ser o resultado, se vai ganhar, se vai empatar, se vai perder. O jogo é no Bernabéu, difícil o Mallorca tirar pontos do Real no Bernabéu, mas impossível não é. E foi uma partida que, sinceramente, por enquanto, apesar do resultado ter sido expressivo, 3 a 0, não foi um resultado condizente com o desempenho do Real Madrid e, por enquanto, continuo acreditando que essa equipe, no longo prazo, não vai conseguir competir com o Barcelona na briga pelo título espanhol. Outro jogo de La Liga que eu acompanhei com bastante afinco, com bastante atenção, aconteceu hoje mesmo, na segunda-feira, porque dali vai sair o adversário do Barça no próximo fim de semana, é Bilbao e Rayo Vallecano. E claro, o Rayo Vallecano, a exemplo do Athletic Bilbao, é uma dessas equipes que é muito diferente em casa e fora. O Rayo Vallecano fora dificilmente vai conseguir tirar ponto de alguém, a não ser que sejam times da parte de baixo da tabela. Mas dentro da sua casa se transforma, sobe de patamar, consegue usar a torcida a seu favor, enfim, é um outro time. Não à toa, nessas últimas temporadas, ou o Barcelona não ganha, ou ganha a duras penas quando joga em Vallecas, e o mesmo vale para o Real Madrid. Né? O Real Madrid não é que o Barcelona tem problema, Real e Atlético também tem. O Rayo Vallecano em casa é osso duro de roer. O jogo de hoje foi fora, o Rayo Vallecano visitou o Bilbao. O jogo do próximo fim de semana será em Vallecas, o Rayo Vallecano vai receber o Barcelona, mas mesmo assim foi uma partida que me mostrou um Rayo com dificuldade ofensiva, dificuldade para criar. O Athletic Bilbao não foi ameaçado com constância, embora defensivamente o Rayo tenha funcionado muito bem. O Bilbao também não conseguiu criar oportunidades claríssimas de gol. E um pênalti desses que só o VAR poderia marcar,
né? Uma bola que é muito mais uma bola dividida do que uma falta, mas por ter sido dentro da área e o zagueiro ter chegado meio segundo atrasado, só você assistindo o lance para entender. É difícil de explicar, mas você vai ver, você vai falar, caramba, dá pênalti por causa disso. Pênalti desse, pelo amor de Deus, deixa rolar. Não tem por que o VAR se meter numa situação dessa. Mas se meteu e dali saiu o gol do Sunset, que é o cobrador de pênalti do Bilbao, não é o Nico Williams nem o Iñaki, é o Sunset. Volta de lesão e já volta marcando o gol da vitória, 1-0 pro Bilbao. Não vou comentar muito o lado do Bilbao, vou deixar isso para quando a gente for enfrentar eles mais lá na frente, mas no caso do Rayo Vallecano, muito abaixo ainda do que ele poderia ser, a gente imaginando uma evolução de uma temporada para outra, né? Não consigo enxergar o Rayo Vallecano criando oportunidades contra equipes que joguem fechadas. Mas a gente sempre tem aquele temor, porque o Barcelona tem uma proposta extremamente ofensiva e o Rayo Vallecano, sabendo disso, deve utilizar jogadores mais velozes nessa puxada. Então a gente vai fazer uma análise pré-jogo mais completa, mas eu já posso te adiantar, observando essa partida, que defensivamente o Rayo foi bem e talvez o desafio do Barcelona seja esse, conseguir furar uma defesa que vem bem. E se o desafio for esse, eu aposto no Barça tranquilamente, porque é o time que melhor fura defesas fechadas no futebol mundial. E se for de novo esse nível de puxada de contra-ataque, lentos, sem muita criatividade, sem conseguir explorar os espaços da maneira que uma equipe que se classificou para competições europeias, o Rayo está na Conference League, você poderia imaginar que eles puxariam? Eu acredito que o Barcelona vai conseguir manter um clean sheet, a exemplo do que fez contra o Mallorca. O que é o normal? O normal é em Vallecas o Rayo subir de nível e a gente ter ali aqueles contra-ataques que deixam o torcedor com o coração na boca, tanto por qualidade do adversário em alguns momentos, quanto por desatenções do Barça em outros. Vamos ver, chegando mais perto a gente analisa isso melhor, mas já deixo aqui uma curiosidade. O Rayo Vallecano joga na quinta-feira um jogo importantíssimo da Conference League, tá nos playoffs. Na verdade, Conference League, todo mundo classifica por playoff, né? O pessoal das grandes ligas não entra direto na fase liga. O Rayo é o único representante da Espanha na Conference League e ganhou a ida em casa contra um time da Bielorrússia, o Neon, e vai visitar o Neon na Bielorrússia quinta-feira. Então, irmão, o desgaste do jogo na quinta-feira, mas da viagem de uma partida que vai terminar meia-noite, se for a prorrogação, então pior ainda, que vale a temporada do Rayo Vallecano. O Rayo Vallecano jogar a Conference League é uma parada surreal, sensacional, maravilhosa. E que com tão pouco tempo de descanso entre essa partida deles na quinta e o jogo que vai acontecer no dia 31, o jogo deles é dia 28, sexta 29, sábado 30, domingo 31. São, assim, 48 horas de descanso, sendo que parte desse descanso é uma viagem de volta, né? Vai descansar sexta e sábado, já tem que jogar no domingo. Então, assim, eu acho que vai ser bem complicado do Rayo Vallecano ter o nível físico necessário para igualar uma partida contra um Barcelona muito mais forte. Na nossa análise pré-jogo a gente fala melhor sobre isso. Dando continuidade, vamos falar das equipes de outros campeonatos, nossos possíveis adversários na Champions. Eu não vou aprofundar muito a discussão de PSG e Bayern de Munique, porque, cara, convenhamos, né? Nem os franceses querem assistir o campeonato francês. Eu não estou falando isso para zoar, é porque é verdade. O DAZN, ou DAZN, que transmitia o campeonato francês, desistiu, rompeu o contrato com a Ligue 1, não quis mais transmitir. A Ligue 1 teve que criar o seu próprio streaming para transmissão do campeonato francês e reduziu, assim, brutalmente. Dá para dizer que diminuiu 10 vezes o valor que repassa aos clubes por conta de direito de transmissão. Em outras palavras, na temporada passada, o lanterna da Ligue 1 ganhou mais em direitos de transmissão do que vai ganhar o campeão dessa temporada. Então, um campeonato que já era muito, assim, desvalorizado,
por conta da falta de equilíbrio, a tendência é piorar. Porque o PSG vai, a nível continental, continuar tendo grandes premiações e com o dinheiro que mandam do Catar, vai continuar sendo uma das equipes mais ricas da Europa, e os seus adversários na França nem direito de transmissão estão recebendo mais da maneira que deveriam. Então, assim, a gente pode falar que acabou o Campeonato Francês. Acabou, velho. O Campeonato Francês, ele, se ainda tinha alguma chance de haver competição, não existe mais. Então, o que o PSG faz no Campeonato Francês não pode ter um nível de importância a ponto da gente analisar. Deixa o PSG jogar a fase de Liga da Champions, que a gente começa a comentar. O Bayern de Munique não está nesse extremo, a Bundesliga ainda é mais ou menos atrativa, no entanto, cada vez menos, né? A Bundesliga tem cada vez menos talento nas outras equipes. O Bayer Leverkusen, que apareceu para desafiar, teve o mesmo destino que o Dortmund de 10 anos atrás. O Dortmund, que já chegou a ter Marco Reus, Lewandowski, Blatczykowski, chegou a ter ali o Gundogan, chegou a ter Sven Bender, Sebastian Kehl, ali a galera, todo mundo junta, rendendo muito bem, bateu o final de Champions, eliminando o Real Madrid com uma goleada de 4-1, 4 gols do Lewandowski. Então, aquele time desmontado, porque a maioria dos seus jogadores ou foi para a Premier League ou foi para o próprio Bayern de Munique, Mario Götze também, o Bayer Leverkusen teve o mesmo destino, né? O Bayer Leverkusen teve o mesmo destino. Então, a gente vai demorar mais uns 5, talvez 10 anos para voltar a ter alguém que desafie o Bayern de Munique. Infelizmente, a Bundesliga ela tem esses ciclos muito longos de domínio do Bayern e de aparece um time que desafia e rapidamente é desmantelado porque não tem dinheiro para manter. Também não vale a pena a gente olhar para a goleada do Bayern de Munique e dizer, caramba, esse Bayern vem forte. Felizmente, a gente vai ter que esperar, porque na temporada passada o Bayern também dava goleada a nível de Bundesliga e na Champions não conseguia repetir os resultados. A gente vai precisar esperar começar a fase de Liga, ver quem o Bayern enfrenta e como é que está o seu nível comparado a equipes de outros países. Um campeonato que sim, a gente pode olhar a exemplo de La Liga e enxergar os defeitos e as qualidades das equipes é a Premier League. Então vamos falar de Premier League, dos times que podem estar no caminho do Barça rumo ao título da Champions e que jogaram esse fim de semana na Premier League. City, Arsenal, Chelsea e Liverpool. Para mim são as equipes na Premier, não nessa ordem de importância, eu peguei a ordem que os jogos aconteceram. Para mim são as equipes que podem desafiar em alguma proporção o Barça. Se a gente fosse fazer um ranking, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, apesar da genialidade do Guardiola, em último. E me surpreendeu, e não deveria, eu fui burro, de, na véspera da partida, dizer que eu achava que o City ia ganhar do Tottenham. Porque o Tottenham sempre ganha do City. Eu esqueci completamente que era questão de freguesia. Quando tem freguesia, esquece a análise tática, quem joga em casa e fora. Tu tem que apostar que o freguês vai continuar sendo freguês. É muito difícil romper o ciclo. E o Tottenham foi lá e ganhou do City de 2-0 no Etihad. Continua o City com problemas defensivos brutais. A gente do Barcelona fica preocupado, mas o torcedor do City tá 10 vezes mais. É uma parada, às vezes, de erro técnico tolo de jogadores que já foram consagrados e ainda tem um nome pesado, como é o caso do Rúben Dias, como é o caso de Akanji, como é o caso do Ederson, que não jogou, mas na temporada passada estava cometendo erros nesse estilo. E os caras simplesmente, a sensação que dá é que desaprenderam a se posicionar, desaprenderam a tomar decisão, a saber aonde ir, aonde cobrir. Tem um limite para o que é a falta que faz o Rodri, tem um limite para o que é a falta que faz o Rodri, e o que é uma tática que os adversários já conhecem e conseguiram se adaptar, e que está na hora do City se adaptar a essas adaptações. O Guardiola está procurando soluções, está tentando coisas diferentes, mas ainda não achou. Essa derrota para o Tottenham mostra um pouco disso. A vitória na primeira rodada com goleada deu uma iludida. Esse segundo jogo trouxe o City de volta para sua realidade. Realidade que já viveu na temporada passada. Realidade de necessidade de ajustes. E não sei se é o tipo de ajuste que tu resolve contratando. Não é que tá faltando um jogador de determinada característica, não é que o Rúben Dias é um zagueiro ruim, é uma parada mais coletiva mesmo. Aquela sensação de fim de ciclo, que você vai precisar de trocas no elenco e no banco de reservas para conseguir solucionar.
Não tô falando que tem que demitir o Guardiola. Eu tô falando que a sensação que dá é que é fim de ciclo. E ciclos se encerram até para os maiores treinadores. O Arsenal meteu 5 no Leeds. Eu achei sensacional a piada que fizeram, né? Porque no placar tava Arsenal e no nome do Leeds tava Lee. A exemplo do Rock Lee, que foi o personagem que mais apanhou na história do anime Naruto. Achei sensacional que fizeram a brincadeira, né? Mostraram lá o 5-0 do Arsenal em cima do Lee e vestiram o Gara de Arsenal e o Leeds United era como se fosse o Rock Lee apanhando. Só faltou botar a música de fundo do Linkin Park, né? Quem viveu essa época vai lembrar, a época dos AMV no YouTube, porradaria de anime com rock rolando no fundo. Nostálgico pra mim o meme que postaram, eu peço 1000 perdões, eu não sei quem foi o primeiro a postar, porque eu vi em várias páginas, então eu não consigo dar os créditos, mas você que criou esse meme, você tá de parabéns, meu amigo. E foi isso mesmo, né? Foi uma pancadaria, o Arsenal espancou o Leeds. O Arsenal espancou o Leeds porque a diferença entre os times é brutal, o Arsenal tava num bom dia, é um 5-0, esse 5-0 não significa muita coisa. Não é que agora o Arsenal se encontrou e vai meter 5-0 em geral, mas é um resultado que dá, primeiro, 3 pontos, que na Premier League, para quem quer ganhar, a exemplo de La Liga, você tem que começar a ganhar desde a primeira rodada. Não dá pra, não, paciência, daqui a um mês a gente ajeita o time. Se tu não ganhar desde a primeira rodada, quando tu te despertar, tu tá 7 pontos atrás do líder e fica muito difícil de correr atrás. Eu já vi o Arsenal perder, tendo criado essa vantagem no começo do campeonato, mas nunca vi ele ganhar depois de sair atrás, então é muito importante pro Arsenal conquistar pontos desde o começo, e tá conquistando, e depois da sensação ruim que ficou naquela partida contra o United, e o United esse, que Deus abençoe, né, joga como nunca e perde como sempre, ou empata, como foi o caso contra o Fulham, tinha ficado uma sensação ruim, porque o Arsenal não tinha jogado bem, apesar de ter ganhado de 1-0, a sensação que dava é que o United mereceu muito mais a vitória do que o Arsenal, se fosse para ter um resultado justo, seria a vitória do United, mas o Arsenal ganhou. Com esse 5-0 não deixa sensação negativa nenhuma, né? Eu ainda acho que o Arsenal está atrás dos favoritos, tanto para a Premier League quanto para a Liga dos Campeões, mas dos times que a gente enxerga nessa segunda prateleira, fazendo esforço para subir e se juntar a quem está na primeira prateleira para mim é de Barcelona, PSG e Liverpool. Dos times que estão ali na segunda prateleira querendo se esforçar para chegar na primeira, é o que parece estar mais pronto. Pelo tempo de trabalho, pelo nível defensivo de longa data e agora nessa temporada pelos reforços no ataque. Com Eze, com Gyökeres, é um time que vem para incomodar. Ainda não vejo favorito, mas esse 5-0 dá uma ajuda, né, no otimismo do torcedor. O Chelsea também goleou, meteu 5-1 no West Ham. O West Ham, que a única vez que foi grande foi na série Ted Lasso. Eu assisti essa série e eu fiquei extremamente impactado com o fato de terem criado a narrativa em que aquele assistente do Ted Lasso vai assumir um time e vai assumir um gigante, um grande rival, uma equipe que vai brigar pelo título. E quem ele foi assumir foi o West Ham. Aquela foi a principal piada da série pra mim. E eu nem vou pedir desculpa pra você, torcedor do West Ham, porque eu sei que não vai ter. Se você tá me assistindo, aí sim eu peço perdão. Mas eu não acho que exista torcedor do West Ham que me acompanhe. E 5-1 pro Chelsea, merecido. E falo do Chelsea o que falei do Arsenal. É uma goleada que não representa muita coisa, porque se enfrentou uma equipe de um nível completamente diferente, mas que golear sempre é positivo, principalmente em campeonatos como La Liga e Premier League, deixa o torcedor um pouco mais satisfeito, mas paciência. Vamos ver se esse nível ofensivo se repete. Na primeira rodada contra o Crystal Palace, não conseguiu vencer. Agora estou na dúvida se foi o Crystal Palace ou o Nottingham Forest, mas enfim, o Chelsea não vence na primeira rodada, empata 0-0, não consegue os gols e acredito que o torcedor precisava de uma resposta para voltar a ter confiança que esse time pode ou brigar pelo título, por que não? O Chelsea tem condições de brigar pelo título, não é favorito para ganhar, mas tem condições de brigar. E o mais importante de tudo, continuar se classificando para Champions. Não pode passar mais uma temporada batendo em sexto, sétimo, alternando classificações e não classificações, porque aí até para manter o seu talento é difícil. Daqui a pouco o Enzo, o Caicedo, o Cole Palmer estão querendo ir embora. Eu acho que o Chelsea não é um dos candidatos ao título na Champions, mas corre por fora.
como sempre, correu por fora quando ganhou. Ganhou 2 vezes, nenhuma delas estava entre os favoritos. E quando estava entre os favoritos, não conseguiu ganhar. O Liverpool jogou hoje, pouco antes de eu entrar aqui nesse vídeo com você, o clássico do Isaac, né? A rivalidade entre Liverpool e Newcastle por causa do Alexander Isaac é brutal. E o Newcastle, com 1 a menos, desde o primeiro tempo, buscou um empate depois de estar perdendo de 2-0 na força do ódio. Mas aí não teve a tranquilidade para colocar o ódio de lado e levar esse empate até o final. 11 minutos de acréscimo. Sinceramente, não entendi por que tanto acréscimo. 7, 8, a gente até já se acostumou, mas 11 até para essa era do VAR e de longos atendimentos médicos durante a partida, até para essa era é complicado, né? Mas teve 11 minutos, o Liverpool foi lá, conseguiu o seu terceiro gol com uma joia recém-subida da sua base, né? Moleque que se tornou o terceiro jogador mais novo a marcar na Premier League. O segundo mais novo foi o Wayne Rooney. E o mais novo, ninguém imaginaria, foi James Milner, que nem atacante era. Então, foi aí uma noite para se lembrar para o garoto e para se preocupar para o Liverpool. Porque você abrir 2-0 com 1 a mais, tomar um empate e ir buscar a vitória na Bacia das Almas, é para ligar o sinal de alerta. O nível defensivo do Liverpool continua muito baixo. Era o que a gente sempre apontava como o principal calcanhar de Aquiles dessa equipe, né? Reforçou o ataque muito bem, mas negligenciou a defesa. E no momento já não parece apenas que é uma negligência nas contratações. Agora já parece também uma negligência no quesito de preservação tática, de proteção à frente da defesa. Tá muito fácil criar chance contra o Liverpool. Isso a gente também pode falar sobre o Barcelona, mas o ataque do Barcelona é muito superior. O Barcelona faz muito mais gol do que todo mundo. Se tem alguém que pode não ter uma boa jornada defensiva e ganhar de qualquer adversário, é o Barcelona. Os outros tem que tomar um pouco mais de cuidado. Até o Barcelona tem que ter, a gente já falou isso aqui outras vezes, mas os outros principalmente. Então o Liverpool hoje saiu ileso de uma atuação tenebrosa da sua defesa, batendo cabeça nos 2 gols do Newcastle, e pode ser que essa sorte não se repita no futuro, né? Vamos continuar acompanhando esse Liverpool, para mim continua sendo um dos favoritos à Champions junto a PSG e Barcelona, mas tem que corrigir aspectos defensivos se quiser continuar nessa primeira prateleira à medida que a temporada avance. Só para não deixar passar batido, a Inter de Milão meteu 5-0 no Torino e o Napoli meteu 2-0 no Sassuolo. Eu enxergo Napoli e Inter de Milão como equipes do mesmo nível, embora a Inter de Milão tenha um melhor elenco. Talvez o Napoli sinta, na temporada passada jogou só o campeonato italiano, bateu campeão. Agora jogando múltiplas competições, pode ser que sinta um pouco dos esforços, do nível físico necessário para se manter vivo em 2 competições tão exigentes. Mas se a gente for falar de o time titular, tendo sorte com lesões e gerindo bem o elenco, coisa que o Antônio Conte sabe fazer, esse Napoli está no mesmo nível da Inter para bater, mais uma vez, campeão italiano e também para incomodar os favoritos na Champions. Para mim, nenhum dos dois vai ser campeão, mas é o tipo do time que pode eliminar um favorito ao título. Napoli e PSG. PSG é favorito, mas o Napoli pode aprontar. Liverpool e Inter de Milão. Liverpool é favorito, mas a Inter de Milão pode aprontar. A gente sabe que isso já aconteceu temporada passada, a Inter não estava entre as favoritas para o título, mas foi eliminando Bayern de Munique, Barcelona, e depois virou de ladinho para o PSG e pediu para botar. Um desempenho ridículo na final, tomou 5-0. E pode fazer isso de novo. Bater campeão acho difícil. Acho que a gente não vai ter um campeão italiano na Champions durante muito tempo ainda. Mas se alguém pode fazer barulho, é Inter e Napoli, e os dois ganharam. Destaque para o De Bruyne, que sai do City muito por conta dos problemas físicos e que se encontrar fisicamente no Napoli ainda tem mais 1 ou 2 temporadas para render. Não tá tão veterano assim. Beleza? O Milan derrotado, né? Como a gente falou do United, bora só falar do Milan bem rapidinho. Que pena. Eu queria muito que nessa temporada tanto o United quanto o Milan estivessem na Champions, porque aí todos os grandes do futebol europeu estariam nela, mas o Liverpool claramente não tem condições. Perdeu pro Cremonese em casa. Aí mesmo, mas porque o campeonato tá começando, a gente ainda vai se ajustar, perder pro Cremonese em casa
é sacanagem, não importa a rodada. Pode ser na primeira ou na 38ª, isso é inaceitável. Beleza? Esses eram todos os jogos que a gente iria comentar, todos os times que a gente acaba observando por aqui no nosso giro da rodada. Não se esqueça de se manifestar nos comentários dizendo se você prefere aquela versão mais curta, falando só do futebol espanhol, ou se essa versão mais longa, falando também de outras ligas, lhe agradou, lhe apeteceu mais. As informações que eu tinha para compartilhar contigo estão acabando, então a gente se encaminha para o fim desse vídeo, mas antes, você ficou até o final, porque você gostou. Se ainda não deixou sua curtida, curte. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Se ainda não hypou esse vídeo, hypa. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.